Fala, meus amigos e amigas, vamos lá continuar então aqui a nossa aula de ética, tá? Pessoal, o tópico agora, certo? É o tópico relacionado à ética e cidadania, tá? Ética, deixa eu botar aqui, beleza? Ética e cidadania no mundo do trabalho. Então perceba, o edital de vocês da MC colocou aí expressamente, certo? Esse tópico. Tópicozinho meio estranho, né? Mas vamos aqui entender, certo? Como é que se dá, como é que é a relação desse tópico com a ética. Ética e cidadania, tá? É um tópico aí que o edital da MC colocou expressamente para os senhores e senhoras, beleza? E aí, gente, lá no edital, certo? Deixa eu abrir o edital aqui, ó. Tem assim, ó. Tá aí, ó. Ética e cidadania no mundo do trabalho. Ética profissional e ética de responsabilidade em busca do conceito de cidadania, ética e conduta. Tá? Então, esse aí, certo? Esse aí é o tópico que a gente vai ver agora. E aí, primeira coisa nós já vimos, tá, que a ética, certo? São princípios universais, né? A ética é a ciência, tá? Que estuda, certo? A moral, né? É a ciência que estuda as ações humanas, ligadas, certo? À moral também. É um ramo da filosofia, tá certo? Essa ética. Aqui a ética fica no mundo mais reflexivo, mais do pensamento, certo? A ética, você não vê o homem ético, não, em ações, tá? O homem, ele é ético em seus pensamentos, em suas ações. Aí, nas condutas, ele é moral ou imoral. Mas a ética, certo? Tem uma relação com isso aqui, ó, com a cidadania. Pessoal, por quê? E aí, pessoal, cabe aqui inicialmente, certo? Nós tratarmos dessa relação. Porque o edital tá aí, ó, ética e cidadania no mundo do trabalho. Beleza. A ética, nós já vimos, né? Em blocos passados, o seu conceito, tá certo? E as suas características, tranquilo. Mas aí, professor, o que é cidadania? E qual a relação com a ética? Bom, galera, quando eu falo em cidadania, certo? Logo a gente pode puxar aqui, né? Na sintaxe da palavra, pela palavra cidadão. Então, a cidadania é aquele fundamento da República pelo qual os cidadãos brasileiros exercem a cidadania, exercem, tá, o seu poder, por exemplo, político. Então, quando se fala em cidadania, para começar, a cidadania ela é um fundamento da nossa República, tá certo? Fundamento da nossa República, fundamento da República, ó, Federativa do Brasil, previsto que está no artigo 1º, certo? Inciso 2, né, lá da Constituição. É um fundamento do nosso Estado, é um fundamento do nosso Estado brasileiro, certo? A cidadania. E aí, quando eu vou buscar no conceito constitucional do que é cidadania, certo? A cidadania é um fator de ligação, tá? É um fator de ligação, é um elemento, fator de ligação entre um indivíduo e o Estado. Então, olha só, nós temos aqui uma ligação entre um indivíduo e o Estado. Por exemplo, quem são, por exemplo, os cidadãos brasileiros, certo? Quem são aqueles, né, aquelas pessoas chamadas de cidadãos brasileiros? São todos os brasileiros e estrangeiros? São todos brasileiros natos, naturalizados somente? E aí? Quem que nós podemos encaixar, pessoal? E aí, para buscar esse conceito,
né? Ou seja, o fator elo de ligação entre o indivíduo e o Estado brasileiro, nós temos que buscar esse conceito, ó. Nós temos que buscar esse conceito lá no artigo 12 da Constituição. Tá? Quando diz lá que são brasileiros natos e naturalizados. Né? Tem lá, brasileiros natos, inciso 1 do artigo 12, brasileiros naturalizados, inciso 2. Então, eu posso afirmar o seguinte, que para saber quem é o cidadão brasileiro, eu tenho que buscar esse conceito de cidadão, primeiramente, certo? Lá na Constituição. E lá na Constituição eu tenho lá que são brasileiros, os natos e os naturalizados. Estes são cidadãos, portanto, estes são os destinatários da cidadania. Mas perceba aqui, pessoal, cidadania, no ponto jurídico aqui, do direito constitucional, é tomada como fundamento da República. Isto é, que a República vai aceitar como fundamento dela que os cidadãos brasileiros é que exerçam a cidadania, né? Que exerçam aí, né, a capacidade de tomar os rumos, né, sociais. Então aqui, ó, no conceito, certo? Deixa eu botar aqui, no conceito jurídico, tá? No conceito jurídico da cidadania, são aquelas pessoas, nós sabemos quem são já, são aquelas pessoas que são os brasileiros natos e naturalizados que, certo? Que tem no Brasil a chamada capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. Por exemplo, capacidade eleitoral ativa, por exemplo, bem como capacidade, tá? A capacidade de ativamente participar da vida política, não somente pelo voto, mas, por exemplo, quando um cidadão brasileiro, ele não votou em ninguém, mas ele impetra uma ação popular, ok? Quando o cidadão ele impetra uma ação popular para, por exemplo, tá? Para, por exemplo, questionar um ato imoral de um prefeito, que não agiu com a ética, ele está exercendo o quê? A sua cidadania. Então, olha a relação aqui da cidadania com a ética. Presta atenção. O tópico do edital é ética e cidadania. Cidadania, no conceito jurídico, é o elo de ligação entre o indivíduo e o Estado e a capacidade desses indivíduos aqui, do artigo 12, que são os brasileiros natos e naturalizados, de exercer, por exemplo, a capacidade eleitoral ativa, votar, né, escolher os governantes, mas também participação ativa na vida política. A exemplo, certo? De um cidadão brasileiro que impetra uma ação popular contra um ato de um prefeito que feriu um princípio da moralidade. Se você não viu ainda, certo? A Constituição Federal, ela diz lá no artigo 5º, inciso 72, que caberá ação popular contra atos que, dentre outros, afiram a moralidade. Olha aqui, ó, moralidade junto com ética, entendeu? Então, um prefeito que foi imoral, que foi antiético, ele vai poder ser questionado por um cidadão que vai exercer a sua participação ativa na vida do Brasil, impetrando uma ação popular. Mas perceba, esse aqui, pessoal, como essa aqui não é uma aula remequetrefe, que você vê aí, que é aquela aula só de bizu, né? Porque aula só de bizu, o cara lá, né? Professor, não sei, te joga aqui vários bizus, ó, aí faz uma dancinha. Isso aqui não é minha praia. Aqui eu gosto de explicar. Então, a aula aqui não é de direito administrativo e nem constitucional, é de ética. Mas eu expliquei o conceito jurídico e o viés jurídico da coisa aqui, ó.
Porém, pessoal, no campo da ética e a ética no mundo do trabalho, a ética junto com a cidadania é um dever, certo? É um dever. Por exemplo, é um dever do trabalhador, certo? Ser cidadão no seu campo de trabalho. Professor, eu não estou entendendo. Preste atenção. Se exercer a cidadania é, por exemplo, você eleger pessoas para lhe representar e participar ativamente da vida política, no campo da ética, no mundo do trabalho, é você também, certo? Eleger pessoas que possam lhe representar dentro do ambiente de trabalho. É você, no ambiente de trabalho, certo? Agir de forma leal numa eleição para presidente da empresa. No nosso campo aqui da administração pública, certo? No nosso campo da administração, é você, por exemplo, colocar, né, nos cargos ali de direção de alguma entidade administrativa, pessoas que tenham responsabilidade com a coisa pública. Você, enquanto agente público, tá, tem que agir com a cidadania, tem que ter esse dever, né, de cuidado com a coisa pública ao eleger alguém. Imagina se você é agente público, né, elege ou então escolhe para ser o seu representante no órgão público uma pessoa corrupta. Você não exerceu bem a sua cidadania. Então, no campo aqui da ética, ó, a relação aqui da ética, a relação da ética com a cidadania tem a ver também, ó, e aí eu vou botar para cá, para puxar aqui o nosso quadro, né? Aproveitar aqui o quadro, tem a ver, ó, com a responsabilidade, de ser ético e agir com cidadania no trato da coisa pública, certo? É você ter o senso de que você está na administração pública e não está administrando coisa sua. Não está administrando coisa da sua casa. Você está administrando a coisa pública. Então tem que agir com espírito de cidadão. E o cidadão, em tese, escolhe as melhores pessoas para representar ele, né, nos governos. Então, numa empresa, o cidadão, né, o agente público, deve escolher as melhores pessoas para estar com você, tomando as melhores ações, tá certo? Então é nesse sentido, certo, que você vai aqui, nesse tópico, ver a ética juntamente com a cidadania. E aí, ó, nós temos aqui, certo, nosso texto motivador, né? Aí, aqui, ó, o texto motivador. Olha aqui, ó. Ética e cidadania no mundo do trabalho, que é o tópico da edital, ó. O tópico da edital aqui, ó, da MC, ó. Aqui, ó. É o mesmo tópico, ó. Ética e cidadania no mundo do trabalho. Então, eu peguei esse texto aqui, tem tudo a ver, certo, com esse tópico. Aí as perguntas, ó. O que tem a ver direitos humanos com cidadania? Todo mundo é igualmente cidadão? Políticos, religiosos, estudantes, artistas, trabalhadores, os mais variados, todos falam em cidadania? Ser ético, olha aqui, ó. Ser ético é ser cidadão? Ser cidadão é ser ético? Cidadania é algo que se ganha, que se herda ou que se conquista? Há diferentes graus? A cidadania plena existe em alguma forma, em algum lugar? Pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui as perguntas. Olha aqui o texto que a gente traz para vocês entenderem, ó. Olha só. Ética profissional e ética da responsabilidade, que também é um tema, ó, do edital da MC. Eu tô todo o tempo, ó. Olha aqui, ó. Ética profissional e ética da responsabilidade. Eu estou a todo tempo, certo, colocando o edital de vocês para tomar como base. A prova vai ser feita com base no edital. Então, olha aqui o texto. Ó. Um profissional apropriou-se indevidamente, não está grifando, bicho, indevidamente de recursos financeiros da organização na qual exerce um cargo importante. Ao ser constatado o desvio de verba, o criminoso... Só vou fechar aqui isso aqui. Vou fechar e vou abrir de novo. Não tá abrindo corretamente. Você abre agora. Vai. Vamos lá. Oxi. Tá aí, ó.
eu abrir aqui mais, aumentar aqui para vocês. Vamos lá. Um profissional apropriou-se, ao ser constatado desvio de verbo, o criminoso passa a ser procurado. Algumas pessoas sabem que ele é o autor do crime. Outras têm pistas que indicam que talvez seja ele. E algumas não têm ideia de quem possa ser. Entre as pessoas, uma é a psicoterapeuta que o atende, outra, o padre da igreja que ele frequenta e a quem ele se confessa. Ambos ouvem, olha só, bem, uma é a psicoterapeuta do criminoso e a outra é o padre. Ambos o ouviram e, pelo código de suas profissões de ética, né, devem manter sigilo. O seu advogado, para suas pessoais, que também é advogado da organização onde trabalha, desconfiou, interrogou e ele confirmou ter sido responsável, mostrando, contudo, que desviou o dinheiro por estar sendo chantageado. Essa situação deixou o advogado diante de um dilema. Olha o dilema, ó. Revelar ou não o que sabia a respeito do desvio de verba. Um repórter está investigando o caso e conhece fatos que podem comprometê-lo, mas não tem certeza de que é ele o culpado. Se não for, o jornalista e o jornal poderão sofrer processo. Os membros do seu partido político, do qual é um dos líderes, receiam um escândalo que possa comprometer a imagem de todos. Estão sendo procurados pela imprensa para dar entrevistas, mas sabem que suas declarações poderão ser veiculadas de forma manipulada. Por isso negam a falar. A cúpula da administração teme a repercussão negativa de que o golpe possa provocar na opinião pública, entre seus clientes e entre os seus concorrentes. Sob o ângulo da redação custo-benefício, não sabe o que seria melhor. Levar adiante um processo ou abafar o caso. Nessa situação problema, os interesses diversos e muito até antagônicos, as questões relativas não só à ética, como também à ética da estabilidade, estão presentes. O que fazer? Se nos colocarmos no lugar de cada uma das pessoas, teremos ideia da importância da dimensão dos dilemas éticos com os quais podemos nos confrontar. Por isso, o julgamento sobre se a atitude de cada uma das pessoas, se é ética ou não, é extremamente delicado. Olha só. Pessoal, vamos pular aqui, ó. Vamos pular aqui, ó. E vamos para cá, ó. Certo? Olha só. Transcrevemos a seguir um trecho, certo, de Montesquieu, no livro Ética para meu filho. Se eu soubesse algo que me fosse útil e que fosse prejudicial à minha família, expulsá-lo-ia do meu espírito. Ou seja, se o Montesquieu dizendo, se eu sei algo que é bom para mim, mas para a família é ruim, eu não quero, expulso do meu espírito. Continua. Se eu soubesse algo útil à minha família que não fosse a minha pátria, tentaria esquecê-lo. Ou seja, se eu tivesse algo bom para a minha família, mas para a pátria fosse nocivo, também não queria. Olha o pensamento coletivo, olha o pensamento ético. Se eu soubesse algo útil com a minha pátria que fosse prejudicial à Europa, o que fosse útil à Europa e prejudicial ao gênero humano, considerá-lo-ia um crime, pois sou necessariamente homem, ao passo que sou francês por mera causalidade. Pessoal, olha que tema massa. É aquela coisa, ó. Você, numa administração pública, você tem que ter a responsabilidade cidadã, entendeu? Ao tomar decisões políticas, né? No caso aí, decisões administrativas, elas vão impactar toda a sua organização. Não é o benefício seu. Você não vai praticar um ato administrativo enquanto agente público para só se beneficiar. Tem que pensar no coletivo. É o que fala o texto aí, ó. Aí, olha só. É difícil encontrar um conceito, certo? Vamos lá. Em busca do que é cidadania. É difícil encontrar um conceito de cidadania suficientemente abrangente que seja aplicável a qualquer lugar, situação ou momento. Primeiro porque, como acontece com outros conceitos ligados à evolução das sociedades humanas, ele é uma construção histórica, ou seja, modifica-se. Além disso, ó, ele reflete o ponto de vista e a condição social de quem utiliza. Isso porque o conceito de cidadania depende ainda do jogo de interesses de segmentos sociais diferentes de conflitos. Vamos lá. Olha aqui, ó. Todos nós temos direitos humanos universais, que devem ser respeitados em qualquer lugar do mundo, independentemente da nossa nacionalidade. Os que estão relacionados à nacionalidade são direitos de... Olha assim, o que eu falei, ó. Os que estão relacionados à nacionalidade são os direitos de cidadania. Ou seja, a cidadania é uma ligação jurídico-política. Olha aí, ó. Que eu falei, não foi? Eu falei. Ligação, ó,
ligação jurídico-política que o indivíduo tem com o Estado, a que pertence e que lhe garante direitos e lhe impõe obrigações. Seus direitos são os de decidir e influir sobre os destinos do Estado, ou de ter a condição humana protegida. Suas obrigações, e aqui é mais importante, porque tem a ver com ética, são permitir e cuidar para que todos obedeçam às regras estabelecidas, de forma que a vida em comum transcorra em harmonia e respeito e que os interesses coletivos sempre predominem sobre particulares. Pessoal, grifa isso aqui, certo? Por quê? Quando eu falo em cidadania, certo? E ter responsabilidade, é que o agente público, certo? O agente público, e aí, porque eu topo, né? É ética na administração pública. O agente público, ele quando for tomar decisões, certo? Ele tem que ter o senso de cidadania, ele tem que ter o senso, certo? A sensibilidade, senso de cidadania, e esse senso, certo? E esse senso de cidadania, pessoal, ele tem a ver com o quê? Com o cuidado coletivo, com a coletividade. Isto é, você não pode pensar, certo? Quando vai agir, em pensar só para você. Então, ponha um exemplo aí, Imagina que um agente público, ele queira uma gratificação nova. E se ele praticar alguma situação, né, se ele fizer alguma situação ali de mais pessoalidade junto com o chefe, ele vai obter a gratificação, mas os seus colegas não. Ele faz o ato, obter a gratificação. Não é ilegal, não é contra a lei, não é ilegal. Mas ele pensou somente nele e obteve a gratificação e os outros colegas não obtiveram. Ele, certo? Ele não teve esse senso de ética junto com o quê? Com a cidadania. Ou seja, né? A capacidade dele, certo? De agir, o dever dele de coletividade não ocorreu. O dever dele de coletividade não existiu, tá? Então, essa responsabilidade, essa ética da responsabilidade tem a ver com o seu dever, tá? De cidadão, de cidadania. Porque se aqui eu tenho o dever de votar em alguém, eu tenho que votar em alguém que é bom, alguém que é probo, que é ético, aqui também eu tenho o dever de agir de forma ética. O dever de cidadão, enquanto numa organização de trabalho, nesse caso na administração, de ser ético. É nesse sentido que o texto e esse tópico caminham, entendeu? E aí, continua o texto. Por isso, ser cidadão supõe desenvolver atitudes, assumir padrões de comportamento e adquirir hábitos que favoreçam, olha só, o bom convívio com os demais. E também que suas ações sejam pautadas pela ética do cuidado, do zelo pelo bem comum, de respeito à coisa pública. Ou seja, aquele contínuo estado de alerta, de observação cuidadosa em relação à segurança, à dignidade do bem-estar do outro, e que nos leva a sempre respeitá-lo e a nos colocar do seu lado e defendê-lo. Por essas razões, é nosso dever apoiar e estimular a extensão dos direitos da cidadania a todos, assumir responsabilidades coletivas e pressionar organizações, instituições que podem promover a melhoria das condições de vida, ok? Isso aqui é também um tópicozinho que é muito interessante. A gente vai agora, certo, passar para o próximo tópico. Olha só, né? Ainda aqui sobre cidadania, ainda aqui, cidadania, uma longa história de lutas, derrotas e conquistas. Por muito tempo, em um passado não tão remoto, nem todos os seres humanos eram considerados tratados como humanos por serem iguais. Conforme a época e o lugar, a desigualdade se manifestou de diferentes maneiras, ditada pelo gênero, coidade, origem familiar e muito mais. A ampliação do conceito de cidadania se processou por um longo caminho de conquistas, principalmente a partir da Revolução Social do século XVII, gloriosa inglesa, a francesa e a americana, cujas influências foram irradiadas para todo o mundo, reformulando a lista de direitos e deveres cidadãos. Algumas destas listas de declarações constituem a origem da ideia de cidadania,
que temos ainda hoje como a Carta de Direitos inglesa, a Bill of Rights, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, americana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem da França, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ok? Então perceba aí uma relação histórica, né? Entre a cidadania, ok? Fica ligado nisso aí, que a tua prova pode cobrar essa relação. Aqui, né, a luta continua, as transformações econômicas e sociais advindas do desenvolvimento científico, tecnológico, têm influência sobre os valores e as condições de vida das pessoas. Então, por exemplo, né, hoje, a preocupação com a coletividade, né, a preocupação do agente público com os colegas da repartição, tem a ver com o que ele posta na internet, né, com o que as relações no WhatsApp, entendeu? Então, a tecnologia avança sobre isso. Sobre a preocupação de você respeitar um colega no grupo do WhatsApp da tua equipe. Imagina uma equipe de agentes da MC, que no grupo, né, o superior, certo, sempre age com má fé, com desonestidade, entendeu? Então a preocupação dessa responsabilidade aqui também nos meios agora, né, eletrônicos e as tecnologias, ok? Então a luta sempre deve existir, ok? Olha aqui, ó, para terminar esse bloco, ó. Em muitas situações, né? Em muitas situações, a ética e a cidadania são comprometidas pela atitude de um indivíduo, embora não seja ele o único responsável por isso. Nesses casos, por incompetência e responsabilidade, ignorância, displicência, desonestidade ou omissão, são os comportamentos e ações de organizações dos mais variados tipos e pelos próprios governantes que colaboram para isso, ó, ou foram os principais responsáveis para que isso ocorresse, ok? Então, por exemplo, gente, como eu disse, né, às vezes um agente público pratica um ato desonesto que não respeita, né, os outros, não respeita a coletividade, não é cidadão com os outros, ele põe em risco toda a organização, tá certo? Toda a organização. E aí no próximo bloco a gente vai ver, certo? Um caso concreto aqui do texto e eu vou citar outros casos concretos do dia a dia do agente público para que você tenha esse senso, ok? Mas aí, ó, tira o print logo. Até o bloco que vem. Tamo junto, rumo à NPE. Abraço, tchau, tchau.